Abre a sua Bíblia no livro de João. João capítulo 9. João 9, a partir do verso 1. Pode ler? Amém? João 9, 1. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus lhes respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Porventura, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os meus olhos e disse-me: vai e lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que lhe respondeu: não sei. Então levaram um homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão, e o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e agora vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem assegurou-lhes: ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditavam que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhes responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: perguntai a ele, já tem idade. Então chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que este homem é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego, agora eu vejo. Amém? Eu era cego, agora eu vejo. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus: Espírito Santo, fala conosco essa noite, ministra a tua verdade nos nossos corações, e que em nome de Jesus o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente venha ser terra boa e fértil, que a palavra do Senhor revelada hoje aos nossos corações venham produzir frutos na nossa vida, que irão te glorificar. Em nome de Jesus, amém? Milagre não se explica, milagre se vive.
Eu não sei como que Jesus fez isso, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. A gente fica muitas vezes tentando racionalizar a forma de Deus agir. E às vezes a gente acaba caindo no erro que os fariseus caíram. Aqui, eu não sei se você ficou, eu fiquei meio brava com esses vizinhos, com esses conhecidos, com esses amigos do cego. Porque se alguém que eu conheço, que eu vejo todos os dias, e que eu vejo ali que tem uma necessidade, que precisava ver, que era cego, que nunca tinha visto nada, ninguém celebrou a visão desse homem. Pelo menos João aqui não relata que ninguém comemorou, ninguém virou e falou: cara, você não enxergava nada, agora você está vendo. Ninguém pegou, abraçou ele e começou a pular. Nós precisamos aprender a celebrar as vitórias de quem nos cerca. Por mais que às vezes a gente ainda não alcançou a resposta, o milagre ainda não aconteceu na nossa vida, nós precisamos celebrar a resposta do nosso próximo, o milagre na vida do nosso próximo. E aqui eles ficam só instigando, né? Mas como assim? Como é que você conseguiu essa bênção? Nossa, mas você trocou de carro? Como é que você trocou de carro? Nossa, mas você foi promovido? Como que isso aconteceu? Nossa, mas você foi curado, mas você nem fez o tratamento e foi curado? Aí eles levam lá para os fariseus, né? Não souberam explicar. E os fariseus ficam indignados, porque Jesus operou o milagre no sábado. Mas na lei, se você for estudar, não fala nada que não pode fazer lama no sábado. Jesus fez um lodinho ali, cuspiu, fez um lodinho, ungiu. Nós precisamos tomar cuidado para não perdermos a oportunidade de celebrar os milagres de Deus. Milagre não se explica, milagre se vive. Amém? A primeira coisa que me chamou a atenção foi no verso 1. A Bíblia diz que ao caminhar, Jesus viu o cego de nascença. Jesus te vê. Ele vê quando ninguém mais vê. Provavelmente esse cego de nascença deveria estar sentado numa avenida, numa rua muito movimentada, onde passavam muitas pessoas e ali davam esmola para ele. E às vezes as pessoas passavam numa pressa tão grande, como nós hoje vivemos, a gente não tem tempo para nada, né? Uma correria, sai de um lugar, vai para o outro, sai do trabalho, pega a menina na escola, volta para casa. E às vezes a gente dá esmola, a gente ajuda às vezes quem está ali parado no sinaleiro, né? A gente tem visto isso muito na nossa cidade. Mas ainda mais agora com máscara, a gente não olha nos olhos da pessoa, a gente não vê a pessoa. Às vezes a gente até ajuda com esmolas, mas a gente não vê. E talvez você chegou aqui hoje com essa sensação de que ninguém te vê, de que ninguém te enxerga, que embora você esteja cercado por várias pessoas, ninguém consegue ver você, quem você é, o que você está passando. Mas Jesus te vê. Jesus te vê. Ele não vê o seu passado, Ele não vê o seu estado atual, Ele não vê o que você já fez de errado. Como assim, bispo? Ele vê? Ele vê, Ele sabe de tudo isso. Mas Ele vê quem é você. Ele vê quando você chora e ninguém mais vê. Quando você tranca a porta do quarto, fica lá no escuro, onde ninguém mais chega, Ele vê. E algo tremendo do Senhor Deus. Embora a genealogia seja muito importante, a gente vê isso na Bíblia. Existem as maldições hereditárias que nós, quando identificamos, nós oramos e nós quebramos.
Eu acredito sim que Deus dá importância para a genealogia, porque na Bíblia nós temos genealogia, inclusive a genealogia de Jesus está lá, mas a importância que Jesus dá é diferente da nossa importância. Por que eu estou falando isso? No verso 2, os discípulos perguntam: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Porque existia esse pensamento na época, porque se nasceu com pecado, então é por causa do pecado dos pais ou dos avós, é a maldição hereditária. Nós muitas vezes nos preocupamos, quem é a pessoa, se ela veio de uma família boa ou não, não é? Quando nós vamos nos relacionar com alguém, qual é a história dessa pessoa? Não é que isso não importa para Jesus. É que uma genealogia ruim, um passado ruim, uma história de pecado, uma história de derrota não é fator limitante para Jesus. Jesus, Deus, foi aquele que pegou Raabe, uma meretriz em Jericó, e fez ela entrar na genealogia de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nosso passado de pecado, de vida errada, de condenação, não é fator limitante para Deus trazer visão. Não é fator limitante para Deus operar na nossa vida. Não se prenda ao seu passado. Não se prenda aos seus erros. Não se prenda ao histórico da sua vida, da sua família. Eu anotei aqui que eu achei tremendo, no verso 8, né, os vizinhos, mas não era aquele cego que ficava mendigando? Ele agora está vendo, porque quando a gente encontra com Jesus, tudo se faz novo. Você pode falar isso? Eis que tudo se fez novo. Basta um encontro com aquele que te vê. Não depende dos nossos erros, não depende daquilo que nós fazemos. Aí Jesus responde: ele nasceu cego, não porque ele pecou, não porque os seus pais pecaram, mas para que a obra de Deus fosse revelada na vida dele. É tudo por ele, para ele, por meio dele. Aquilo que você está passando, é porque eu pequei, é porque eu estou enfermo porque eu pequei. Não se prenda nisso. O pecado não confessado, o salmista diz que adoece os ossos. Mas o pecado confessado, o pecado quando ele gera esse arrependimento, a palavra de Deus diz que nós somos purificados de todo o pecado. Não tem mais nenhuma condenação, não tem mais nada que te separa de Deus, não tem mais nada que limite, não tem um histórico mais sombrio que possa limitar o poder de Deus na sua vida, quando você encontra com Ele. E aí Jesus conversa, vira para o cego, nem fala nada, né? No verso 6, ele cospe no chão e faz lá aquele lodo. Tem vários relatos de cegos na Bíblia que Jesus curou e voltou a ver. Esse é o único que Jesus pega o barro. E eu fiquei pensando nesse negócio, mas por que Jesus foi pegar o barro? Por que Jesus cuspiu lá, fez o barro, passou no olho dele e manda ele até o tanque de Siloé? Talvez você tenha outras explicações. Eu vou compartilhar com vocês o que o Senhor falou comigo. Lá em Gênesis, Deus forma o homem do pó da terra. A Bíblia compara o Senhor como um oleiro. E compara eu e você, nos compara com o barro. A gente às vezes erra. Às vezes nós fomos feitos como um vaso lindo, mas por causa das nossas atitudes, dos nossos erros, como aconteceu lá em Gênesis, lá na criação, por causa da decisão de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Deus fez tudo lindo, Deus fez tudo perfeito.
O mal que nós vivemos hoje é consequência do pecado, é consequência da porta que nós abrimos para o pecado. E aí o vaso racha, ele fica feio, fica cheio de lasca, fica faltando pedaço. E o oleiro pega esse barro, ele molha, porque o barro está duro, né? Ele amolece, ele volta a trabalhar com esse barro. Na minha versão aqui diz que ele unge os olhos do cego. O oleiro pega a lama, pega o barro, aplica sobre os olhos do cego e unge. Nós precisamos desse tratamento de Deus na nossa vida todos os dias. Nós precisamos dessa unção de Deus sobre a nossa vida todos os dias. Aí Jesus vira para ele com lodo nos olhos, com a lama, com um barro nos olhos, e fala para ele: vai até o tanque de Siloé, se lava lá. O significado do tanque de Siloé são águas enviadas. Jesus é o Messias, Jesus é o enviado. Se lava em Jesus. Através do sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz, nós somos lavados de todos os nossos pecados. Não há mais condenação para nós. Nós precisamos nos lavar em Siloé. Nós precisamos da água do Espírito Santo na nossa vida. Sabe aquela frase? Eu já falei essa frase algumas vezes. Já me arrependi. Tudo se fez novo. Mas sabe aquela frase que a gente ouve muito, e talvez até você já tenha falado? Ah, eu sou assim. Tem que me aceitar assim, eu não vou mudar. Esse é o meu jeito. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Quem já falou isso? Eu tenho uns companheiros aqui. Gente, que engano. Que engano. Não, eu sou barro que precisa desesperadamente estar na mão do oleiro todos os dias. Nós somos uma obra em construção. Amém? É todo dia Deus pegando e tirando impureza. É todo dia Deus pegando e falando: Priscila, vai se lavar em Siloé. Vai se lavar nas águas do enviado. Vai se encher de Jesus, porque você precisa se lavar em Jesus. Eu preciso ter a vida de Jesus em mim. Para que aquele vaso que lascou, que está com marca, que está rachado, seja transformado em um novo vaso, útil para o seu possuidor, um vaso de honra. Unge com barro. Nós somos barro, Ele é o oleiro. Nós precisamos ter, como a Bíblia nos ensina, um coração quebrantado. Eu preciso ser maleável, eu não posso ser um barro duro. Eu preciso ser um barro maleável, para que o Senhor possa me moldar, possa me transformar, possa apontar para mim: Priscila, isso aqui não está legal. Jesus dá uma declaração aqui no verso 5. Eu sou a luz do mundo. Aí lembra lá de Gênesis de novo. A terra era sem forma e vazia. De repente Deus diz: haja luz. Haja Jesus. Jesus põe ordem no caos da nossa vida. Jesus é a luz deste mundo. Você não consegue organizar um cômodo da sua casa no escuro. Você não consegue ver a poeira, a sujeira. O mosquitinho que entrou lá, foi na luz, morreu, caiu, está mortinho lá no chão. No escuro você não consegue ver. No escuro você não consegue arrumar nada. Para colocar a casa em ordem, nós precisamos de luz. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos ir até o tanque de Siloé e nos lavar com a água daquele que foi enviado para nós. Aí ele vira, e quando ele dá o relato, no final do verso 11, ele diz que ele foi, se lavou
e recebeu visão. Talvez uma das coisas que nós mais estamos precisando nos dias de hoje é a visão. Vivemos em um mundo de tantas informações, e infelizmente, tantas informações mentirosas, tantas informações que vêm ali para induzir um pensamento, para induzir atitudes. E a gente muitas vezes está como cegos, perdidos no meio da escuridão. Nós precisamos de visão. Nós precisamos receber a visão. Nós precisamos conseguir enxergar onde há sujeira, onde há bagunça, onde há desordem, onde nós precisamos agir, o que nós precisamos tirar. Vocês estão entendendo? Ele recebeu visão. Só quando nós nos permitimos ser tocados pelo oleiro, só quando nós permitimos Jesus vir e nos ungir com barro, só quando nós tomamos a decisão, e eu acho isso tão interessante, talvez, eu acredito que alguém ajudou esse cego chegar até o tanque, porque ele estava cego. Quando Jesus cuspiu, provavelmente ele ouviu Jesus cuspindo, ele não entendia onde é que Jesus tinha cuspido, alguém deve ter contado para ele, porque ele era cego. De repente ele sentiu um negócio meio geladinho nos olhos. Jesus falou, vai lá e se lava no tanque de Siloé. A gente não lê aqui que Jesus leva ele até o tanque. E eu não acredito que Jesus levou, porque quando ele vai ao tanque e ele se lava, e ele começa a enxergar, ele já não sabia onde estava Jesus mais. Perguntaram para ele quem tinha sido. Ele, olha, Jesus falou, ele cuspiu, ele fez o lodo com a saliva dele, ungiu os meus olhos e me mandou lavar. Eu não sei te explicar mais nada, eu só sei que foi isso que aconteceu. Às vezes a gente fica esperando Jesus pegar na nossa mão e nos levar até o tanque de Siloé, sendo que essa função é nossa. Somos nós que fazemos isso. Realmente, o cego provavelmente não conseguiria sozinho. É aí que entra a igreja. Eu não estou dando conta, eu não sei onde fica o tanque de Siloé, eu não sei como que eu faço no meu dia a dia, na minha vida cristã, eu não sei como encontrar a água de Siloé, eu não sei como ser cheia dessa água, desse Espírito, o que que eu faço? É por isso que você está na igreja. E aí, hoje a gente não liga, né? A gente manda WhatsApp. Pastora, eu não estou dando conta. Eu sei que eu preciso, mas eu não estou dando conta. Eu preciso encontrar a água do tanque daquele que foi enviado. Eu preciso da vida de Deus em mim e eu não estou conseguindo. É por isso que a gente está reunindo aqui todos os dias. É por isso que estamos orando, jejuando, juntos como igreja. Porque é isso que o corpo de Cristo faz. O cego não encontraria o caminho sozinho. Talvez ele ia tropeçar, ele ia machucar. Ou ele poderia parar em outro tanque, porque tinha outro tanque lá também. Alguém levou ele até o tanque de Siloé? Olha, dá uma olhada aí para o lado. Tem pessoas aqui que pega na sua mão e te leva até o tanque de Siloé, amém? Tem pessoas aqui que pega e fala, vamos junto. Está sem visão? Vamos junto, eu te ajudo. Isso é igreja. Foi, se lavou e recebeu visão. Recebeu visão. Talvez o que mais nós estamos precisando ter é visão. Visão para conseguir olhar para a situação que nós estamos vivendo, não com os nossos olhos naturais, mas com os olhos de Deus. Entender que tudo que eu passo, tudo que acontece na minha vida, tem um objetivo. É para que a glória de Deus seja manifesta. É para que as obras de Deus na minha vida glorifiquem o nome dEle.
Aí a gente mudar a pergunta: Deus, por que eu estou passando por isso? Não, Deus, para que eu estou passando por isso? A tua palavra é verdade. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. A tua palavra diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Então está difícil, está doendo, eu ainda estou cego, eu ainda não estou enxergando, mas eu sei que o Senhor vai liberar a resposta, eu sei que o milagre vai acontecer. Então é para quê? Eu quero que a minha vida seja instrumento para a manifestação do poder de Deus, seja instrumento para que as pessoas possam olhar e glorificar a Deus. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que a minha vida, eu era um zero à esquerda, mas Jesus entrou na história e agora eu sou mais que vencedor. A Bíblia é rica em exemplos assim. Eu dei o exemplo aqui no começo de Raabe, uma improvável na sua época, uma improvável na nossa época hoje, nos nossos dias. Era o tipo de pessoa que ninguém daria nada. No entanto, ela está lá na genealogia de Jesus. Seu passado de erros, seus fracassos, as suas frustrações, isso não é relevante para Deus. Isso não é um fator limitante para o Senhor. Não importa o que você fez, não importa o que os seus pais fizeram, não importa o contexto em que você veio ao mundo. Importa é o que você vai fazer quando Jesus se encontrar com você. Importa é a sua resposta quando Jesus, que é aquele que te vê, que é aquele que sabe exatamente o que você tem passado, virar para você e falar: levanta, vai lá e te lava nas águas. Qual é a resposta que você vai dar para isso? Ele quer nos devolver visão. E eu vou além. Jesus é a luz do mundo, não é? Nós, eu e você, igreja do Senhor, nós fomos chamados por Deus, chamados por Jesus, para ser sal e luz nesse mundo. A presença de Jesus tem que ser tão forte na sua vida, a ponto que, onde quer que você esteja, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua família, onde as trevas reinam e dominam, porque o domínio foi entregue para elas, mas onde você chegar, você não precisa abrir a boca. Onde você chega, você leva a luz, você ilumina. É o que Deus tem para nós, é o chamado de Deus para nós. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina o caminho. Ele é aquele que clareia a nossa visão, que desembaça a nossa visão, para que a gente possa enxergar claramente as coisas como Ele vê. Fazendo o que a palavra de Deus nos ensina lá em Romanos 12. Não nos conformando, não nos moldando de acordo com os padrões deste mundo, mas tendo a nossa mente transformada através da palavra de Deus, sendo guiado por Deus. Amém? O milagre vai chegar. Quando? Como? Quantas curas de cegos diferentes nós temos na Bíblia? Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que Ele vai chegar. O que nós temos que fazer é deixar o oleiro trabalhar e nos lavar nas águas do Senhor, nos lavar no tanque de Siloé. E explicar o milagre, provavelmente não conseguiremos, mas seremos a prova viva de que Deus é poderoso para trazer visão àquele que era cego, para trazer vida onde tinha morte, para trazer paz onde tinha angústia. Amém? Você crê nisso?